Meus caros amigos, amigas, estamos aqui para mais uma conversa através do Facebook. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre essa grande solenidade que a igreja celebra amanhã, a solenidade de Cristo Rei do Universo. É uma solenidade muito importante, fecha o ano litúrgico e, de certo modo, ela resume todas as festas do ano. Por quê? Porque mostra a vitória do Cristo Rei do Universo. Cristo vencedor, vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor do demônio, né? E que dá ao mundo uma vida nova. Não só para nós, seres humanos, mas também ele traz para o universo uma nova realidade. Ok? Muito boa noite a vocês que estão entrando na nossa conversa. Tiago, Maria Rocha, Alessandra, Damiana, sejam bem-vindos, boa noite a vocês. Maria de Fátima, você pode aí compartilhar com outras pessoas. Hoje, infelizmente, eu não poderei responder perguntas, porque não tenho aqui alguém me auxiliando hoje. Mas temos uma reflexão bastante profunda para fazer no dia de hoje. A festa, grande solenidade de Cristo Rei que a igreja coloca para nós. Podemos dizer que aí nós encerramos todos os mistérios da vida de Cristo, né? O mistério da salvação. Desde que Cristo veio ao mundo, né, nascido no seio da Virgem Maria, até a sua volta para o céu, o derramamento do Espírito Santo, completando todo o mistério da nossa salvação. É o triunfo final, não é? É quando também ele vier na sua glória. Por isso que as leituras da missa desse domingo colocam exatamente isto, né? A vitória do Cristo glorioso e também a sua volta triunfante com todos os seus anjos como juiz para ele julgar, né? Todas as pessoas, julgar o céu e a terra e colher os frutos da redenção. Bem, na missa que nós vamos assistir, ou que já participou da missa hoje ainda, né? Na parte da tarde, né, nós vamos ver aí algumas leituras muito interessantes. Primeiro, nós temos uma leitura do profeta Ezequiel, que mostra o bom pastor. Por que essa leitura do profeta Ezequiel, que eu quero ler aqui para você, né? Porque Cristo veio inicialmente como um bom pastor. Na sua primeira vinda, ele não vem como um juiz que julga, ele não vem como um conquistador, arrebatando, conquistando com guerra, com ferro e fogo. Não. Ele vem como um pastor bondoso. Um pastor que acolhe as suas ovelhas. Então, o texto do profeta Isaías é o capítulo 34, né, do profeta Isaías, você vai ver amanhã. Começa aí no versículo 11 e vai até o versículo 18, onde o profeta diz o seguinte, o profeta fala sempre em nome de Deus, né? Pois eis o que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas. Tresmalhadas quer dizer ovelhas desgarradas, perdidas, né? Assim me inquietarei por causa do meu, né? Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas. Então o profeta Isaías mostra Jesus como bom pastor, vem buscar as ovelhas perdidas, tresmalhadas, né? As ovelhas que estão longe de Deus, que não conhecem Deus. É todo o trabalho que Jesus fez durante seu tempo. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países para reconduzi-las ao seu próprio solo. Eu as apacentarei em boas pastagens. Elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão sobre as verdes relvas. Terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Não é isso que Jesus fez quando ele estava aqui, entre nós, na Palestina? Andou por toda a Palestina só fazendo bem, curando as ovelhas, consolando as ovelhas, ensinando o caminho do céu para as ovelhas, né? Curando leprosos, expulsando demônios, né? Fortalecendo a fé,
é o bom pastor. O que a igreja quer mostrar nessa primeira leitura de Ezequiel é exatamente isso. Cristo veio da primeira vez como um bom pastor, né? Na mansidão, na bondade, na paciência, na tolerância, no perdão. E continua aqui o texto dizendo: sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei. A ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Apacentá-la-ei todas com justiça. Está aí. Não é o que Jesus fez? Né? Buscou a ovelha perdida e disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor que deixa 99 ovelhas lá no rebanho, no aprisco, e vai buscar aquela ovelhinha que está perdida, porque ele não quer perder nenhuma ovelha. Que coisa bonita, meus irmãos. Né? Jesus vem como o bom pastor. O pastor em Israel é uma figura maravilhosa. Não é à toa que quando Jesus nasceu, né, ele se manifestou primeiro aos pastores. Aqueles pastores simples, né, de Israel, que no campo dos pastores ali em Belém, passavam a noite inteira vigiando aquelas ovelhas, né, dos lobos, né, dos ladrões. E é uma coisa impressionante, né? Cada pastor conhece a sua ovelha, a ovelha conhece o seu pastor. Não sei se você sabe, mas os pastores reúnem vários rebanhos no mesmo lugar. E aí eles ficam revezando durante a noite, né? A 2 horas cada um, fica acordado, vigiando. Mas quando chega de manhã, cada pastor vai carregar o seu rebanho. Então, cada pastor emite um assovio, um som. E só as ovelhas dele é que vêm. Impressionante. As outras ficam lá. Mas quando elas percebem, né, a voz do pastor, elas vêm. Por isso que Jesus disse, né, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o profeta Ezequiel quer mostrar exatamente isso. E depois ele termina aqui dizendo: apacentá-la-ei todas com justiça. Justiça quer dizer dar a cada um o que é de direito de cada um, não é? Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé: vou julgar entre ovelha e ovelha, vou julgar os carneiros e os bodes. Bem, então a primeira leitura, ela nos remete depois ao Evangelho, onde Jesus, então, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, Jesus volta, mas agora não mais como um pastor, mas agora ele volta como juiz para julgar as ovelhas. Porque no tempo do Cristo cabia ao juiz, ou melhor, ao rei, fazer o papel de juiz. E assim foi até a Idade Média. Por exemplo, São Luís IX, rei da França, ele julgava os conflitos que havia entre o povo. O juiz era o rei. O rei era o juiz. Então, Jesus agora, ele veio da primeira vez como um bom pastor, né? Distribuiu a graça a todas as ovelhas, mas agora ele vai julgar as ovelhas. A ovelha que respondeu à sua graça será beneficiada. A ovelha que não respondeu não será beneficiada. Então, aquele evangelho tremendo que Jesus coloca, né, se identificando, né, com cada sofredor neste mundo. Né? Ele fala, então, que ele virá como juiz, separando, né, as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. O cabrito, porque o cabrito ele é assim, arteiro, né? O cabrito é muito difícil mexer com o cabrito, ele come tudo, ele quebra tudo, ele sobe até em casa. A ovelha não. A ovelha é mansa, a ovelha é tranquila, é por isso que Jesus compara a ovelha com o bom cristão e compara o cabrito com o mau cristão. Aquele que não reconheceu nos irmãos a figura de Jesus. E Jesus dá uma ênfase muito grande a esse julgamento, né? O nosso julgamento será o seguinte: se nós o reconhecermos na pessoa do irmão. Ele fala, eu tive fome. Ele não fala, o seu irmão teve fome, o seu irmão estava doente, o seu irmão estava nu, o seu irmão estava preso. Ele fala, não, eu estava preso
e você me visitou. Eu estava doente, você me visitou. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava com fome, você me deu o que comer. Quer dizer, Jesus quer que a gente identifique em cada pessoa Ele mesmo. Esse vai ser um ponto básico do julgamento. A igreja fala das obras de misericórdia espirituais e das obras de misericórdia materiais. As obras de misericórdia materiais são essas, né? Dar de comer, dar de beber, dar de vestir, ajudar. Não é? É claro, meus irmãos, que nós não temos condições de socorrer todas as pessoas que são necessitadas. Mas o que Jesus ensina para nós? Que nós devemos socorrer aquela pessoa que está no meu caminho. Por isso ele contou aquela parábola do bom samaritano. Todo mundo passou por aquele caminho e tinha um homem caído ali. O homem estava no caminho de todo mundo. Ora, o sacerdote passou e foi embora, o levita passou e foi embora. O samaritano, que não era judeu, era inimigo daquele judeu caído, ele foi socorrer. Então Jesus quer que a gente, né, o reconheça até no inimigo. Ajude até o inimigo, se ele precisar de nós, se ele estiver caído no nosso caminho. Eu não sou obrigado a ajudar aquele que está lá longe, que eu não sei nem quem é, mas aquele que bate na minha porta, aquele que cruza o meu caminho. E não é só nas obras de misericórdia materiais. A igreja fala também profundamente das obras de misericórdia espirituais. Encaminhar as pessoas para Deus, pregar o Evangelho, ser um bom catequista, né? Consolar os que choram, enterrar os mortos, que era uma prática antiga também, mais complicada do que hoje, né? Enfim, as obras de misericórdia também espirituais, né? Consolar os aflitos. Quanta gente hoje, meus irmãos, né, que precisam de um ombro para chorar. É depressão, é tristeza, é angústia, é solidão, né? É, assim, falta de Deus, sabe? Então, o que Jesus quer é isso, né? O julgamento nosso vai ser exatamente em cima daquilo que nós reconhecemos Ele no irmão. E aquilo que for possível fazer pelo irmão, nós vamos fazer, como se fosse para Ele mesmo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Aquela lei máxima que ele colocou, além de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você vê que a primeira leitura fecha com a segunda. O bom pastor que cuida das ovelhas na primeira vinda, de maneira bondosa, pacífica, e agora vem também como juiz para fazer justiça entre as ovelhas. E no meio aí você encontra o Salmo 22, o Salmo do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, a igreja quer mostrar que o Cristo Rei do Universo é um bom pastor, que nos socorre nas nossas necessidades. Coloca aí o Salmo 22, que você conhece muito bem, o Salmo do bom pastor. Mas aí, a igreja coloca também, na segunda leitura, a carta de São Paulo, né, aos Coríntios. Por quê? Porque mostra a vitória desse Cristo que é Rei, Rei do Universo. E é Rei por quê? Então, aí ele mostra em duas leituras de maneira muito clara. Na primeira leitura, ele mostra, né, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a vitória do Cristo sobre a morte, a vitória do Cristo sobre o pecado, a vitória do Cristo sobre o demônio. Está aí. Ele começa a colocar, a partir do versículo 20, 1 Coríntios 15, 20, né? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha aí a vitória. Vitória sobre a morte. Cristo ressuscitou entre os mortos, como primícias dos que morreram. Por isso quer dizer, o primeiro que ressuscitou. Atrás dele a Virgem Maria ressuscitou. Não é? E quando ele voltar, todos vão ressuscitar. Com efeito, se por um homem veio a morte, Adão, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Aí está o reinado de Cristo. Rei ele reina sobre a morte. Né? Lá o livro do Apocalipse fala, eu tenho a chave, né, da morte. Né? Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Né? Quando eu abro, ninguém fecha, quando eu fecho, ninguém abre. O Apocalipse coloca isso com muita clareza. Né? E aí a leitura diz, cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo em seguida. Depois virá o fim,
quando entregar o reino a Deus Pai. Está aí. O Pai, meus irmãos, entregou o reino nas mãos de Cristo. E Cristo entregou o reino para quem? Para a igreja. Está lá, né? no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Né? Depois, mais para frente ainda, ele vai dizer para os apóstolos, assim como o Pai confiou a mim o reino, eu confio o reino a vocês. Então, o reino de Deus, meus irmãos, ele nasce através da igreja. A Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, lá no número 5, diz assim, a igreja é o germe do reino de Deus. Germe, você sabe o que é? Semente. Né? Muita gente pergunta por que Cristo fundou a igreja? Para implantar na terra o reino de Deus. O reino do qual ele é o rei. Ele é a cabeça da igreja. São Paulo fala, a igreja é como um organismo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Jesus disse, eu sou o tronco, vocês são os ramos. É a igreja. É na igreja que o reino de Deus, meus irmãos, vai se estabelecer. Sem a igreja não há o reino de Deus. É por isso que na igreja o Cristo colocou os sacramentos da salvação. Na igreja ele colocou a hierarquia, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos e nós leigos. A igreja é o braço prolongado do Cristo na história da humanidade, onde a igreja chega e chegou o reino de Deus. E a missão da igreja é exatamente essa, estender o reino de Deus por toda a face da terra, esse reino que Cristo inaugurou. Ok? Então, aqui a gente vê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e seguinte, né? Aí ele diz assim, depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade, toda a dominação. Quando ele vencer totalmente, ele vai entregar o reino ao Pai. Mas isso vai ser quando ele voltar. Não é? Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Por que o último inimigo que o rei vai vencer vai ser a morte? Porque a morte é fruto do pecado. São Paulo fala lá, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então a morte só vai sair da nossa história quando sair o pecado. Mas o pecado só vai sair quando ele voltar. Aí o pecado vai ser totalmente aniquilado. É o que São Paulo diz aqui. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Né? E diz, o último inimigo será vencido, será a morte, porque Deus sujeitou. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, o Pai, evidentemente. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ora, o que a igreja mostra para nós, nesta passagem de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele é o vencedor pela cruz, né? Por sua morte. Por sua ressurreição, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o demônio e abriu para nós a eternidade. Quando ele voltar, esse reino vai atingir a plenitude. Né? O pecado será vencido, a morte será vencida, então ele entregará o reino ao Pai, e nós, como nesse reino, então Deus será tudo em todos. Será a eternidade, será o céu. Né? Jesus diz que o céu, né? Ó Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a Ti e a Jesus Cristo que enviastes. João 17, 3. Tá? Lá na Santa Ceia, Jesus disse isso, né? Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a Ti. Mas o conhecer, para o judeu, era uma comunhão. Não é um conhecer assim apenas intelectual. Não, era um mergulhar no outro. Né? Mergulhar. Uma coisa é você ver o mar, outra coisa é você mergulhar no mar.
sentir o gosto da água salgada, né? O conhecer Deus é mergulhar em Deus. Então, Deus será tudo em todos. Então, aí, vamos dar uma repassada rápida na liturgia. Começa lá, na primeira leitura, o profeta Ezequiel, capítulo 34, o bom pastor. O Salmo canta o bom pastor. Salmo 22, né? Nada me faltará, porque eu tenho o bom pastor comigo. Ainda que eu entre pelo vale da morte, né? Eu não temerei nada, porque o Senhor vai comigo. Então, o que Deus quer mostrar com isso, o que a igreja quer mostrar com isso para nós hoje, meus irmãos, nós temos Jesus ao nosso lado. Jesus caminha conosco. Nós temos que ter essa fé, essa certeza, essa alegria. O Papa João Paulo II dizia, não tenham medo, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha convosco. Então, por pior que seja a sua dificuldade, por pior que seja o seu problema, não se desespere. Não. Abandone-se na mão do bom pastor. Confie nele. Entregue a sua vida para ele. Faça a sua parte. Mas, confiando nele. Como dizia o grande Santo Inácio de Loyola, né? Trabalhe como, né, se tudo dependesse de você. Mas confie como se tudo dependesse só dele. Ok? Então, clamar pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Né? É o bom pastor que vem e caminha, portanto, conosco. E ele é o vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o demônio, ele ressuscitou. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Santa Teresa d'Ávila exultava quando ela pensava assim, o seu reino não terá fim, o seu reino é eterno. Santa Teresa d'Ávila dizia, isto me consola profundamente. Saber que ele é vencedor e vencedor para sempre. Não é um vencedor assim, né, de vez em quando, não. É um vencedor para sempre. Bom, então, Jesus é o Senhor e é o Salvador de tudo. Né? Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu gosto muito dessa passagem do Apocalipse. Está logo no primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 8, né? Jesus aparece como o Senhor do universo. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. O que é Alfa e o Ômega? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última. Ou seja, eu sou o começo e o fim. Eu tenho tudo na minha mão. Né? Aquele eu sou aquele que era, né? Aquele que é e aquele que vem. Né? O Alfa e o Ômega. Né? E ele trouxe, né? São Pedro fala que o Pai nos trouxe para o reino de Cristo com o preço do sangue de Cristo. Sabe, é muito interessante isso. Uma vez eu li uma comparação muito interessante de um garotinho que ele queria muito que o seu pai comprasse para ele um barco desses de brinquedo. E um dia choveu bastante e o garotinho viu a rua cheia d'água e a água correndo assim na sarjeta, né? Então ele colocou o barquinho dele ali naquela água e a água levou o barquinho dele embora, mas com muita velocidade. E ele correu atrás do barquinho, correu, mas não conseguiu. O barquinho desceu por outras ruas e tal, e ele ficou em pranto, chorando aquele barquinho, porque ele tinha, né, conquistado aquele barquinho com muita dificuldade, que o pai não queria comprar, mas o pai acabou comprando, tanto que ele insistiu. Mas quando o pai viu aquela criança chorando, o pai foi atrás do barquinho. Né? Não é possível, o menino ficou tão triste. E o pai desceu as ruas todas, acompanhando a água, e, de repente, o pai encontrou o barquinho do menino na mão de uma outra criança. E o pai disse, olha, esse barco é do meu filho. O menino disse, não, esse barco é meu. Eu achei ele aqui na correnteza, agora ele é meu. Não, é do meu filho, Não, é meu. Então, vou fazer o seguinte, você quer vender esse barco para mim? O menino, vendo, mas eu quero caro. Quanto que você quer? Tanto. O pai comprou o barco e devolveu para o filho. O filho abraçou o barquinho e disse, meu barquinho, agora eu te amo mais, porque agora você é 2 vezes meu. Você já era meu da primeira vez que meu pai comprou para mim,
e agora você é meu de novo. O Pai comprou para mim. Essa historinha, né, a gente pode comparar com a nossa vida. Deus nos fez a primeira vez. Deus nos gerou com amor, no seio da nossa mãe. O salmista diz lá no Salmo 138, tu me teceste no seio materno. Deus nos fez para Ele uma primeira vez, Deus nos gerou para Ele. Mas nós nos perdemos por causa do pecado original, fomos expulsos do paraíso. Mas o Cristo foi lá e nos comprou com o preço do seu sangue. Que coisa impressionante, meus irmãos, para nos trazer de volta para o seu reino. São Pedro fala na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, São Pedro diz assim, não foi a preço de ouro e de prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ou seja, no pecado, longe de Deus, não. Mas pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Meus irmãos, a nossa compra, a nossa volta para Deus, para o reino de Deus, não foi a preço de prata, de ouro, foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, para que nós pudéssemos, então, viver aí no reino de Deus. Não é? E é interessante, né, que Jesus manifesta a sua realeza de maneira assim, muito clara, diante de Pilatos. Não é? Pilatos, a gente vê lá no capítulo 18 de São João, Pilatos perguntou para ele, tu és rei? Ele disse, tu o disseste, eu sou rei. Né? Tanto é que quando ele morreu, né, na cruz, Pilatos mandou escrever em cima da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus, doutor da lei, foram lá pedir para Pilatos tirar, Pilatos disse, não vou tirar não, o que eu escrevi está escrito. Até os pagãos reconhecem aquilo que ele é, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? Só que ele falou para Pilatos, né, está lá em João 18, 36, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Fica tranquilo, Pilatos. Eu não vim aqui para derrubar você. Eu não vim aqui para fazer uma pregação política, social, econômica, derrubar César em Roma, derrubar você aqui em Jerusalém. Não, meu reino não é deste mundo. Né? O meu reino é um dom espiritual. Eu vim derrubar o pecado, eu vim derrubar a morte, eu vim derrubar o demônio. É o que muita gente não entendeu. Tem muita gente na igreja que quer a igreja apenas como uma instituição social, política, né? Não. Isso aí deixa para as ONGs fazerem, deixa para os partidos políticos fazerem. Cabe à igreja, sim, orientar, colocar a moral católica, colocar o incentivo para que o leigo trabalhe nisso, né? Mas a igreja, o papel dela é espiritual, é arrancar o homem do pecado. O Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciante, explicou o que é a libertação. A libertação não é uma libertação, a libertação que Cristo veio trazer não é uma libertação social, política, econômica. Essa é a consequência. A libertação que eu quis trazer é a libertação espiritual, diz o Papa Paulo VI. É a libertação do pecado e do demônio. É só olhar lá na Evangelho Nunciante, ler bem o Evangelho Nunciante, que a gente vai ver Paulo VI dizendo isso. A única instituição que pode salvar o homem do pecado e da morte é a Igreja Católica. É a única que tem o sacramento da confissão, tem a Eucaristia, tem o batismo. Né? Então, é esse reinado que o Cristo... Então, ele fala para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Fica tranquilo, Pilatos. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos pegariam em arma. Mas ninguém vai pegar em arma, não. Você vai me crucificar tranquilamente. Ninguém vai entrar na frente de você, não, dos seus soldados. Apenas estarão ali aquelas mulheres me chorando, porque meu reino não é deste mundo. Mas tem uma coisa, meus irmãos, foi esta frase que mudou a história do mundo. O grande Daniel Hopes, que é o maior historiador da igreja, Daniel Hopes é um francês que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, que ele escreveu a história da igreja em 10 grossos volumes. É o material que eu uso para dar a história da igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova. Daniel Hopes, depois se tornou, inclusive, membro da Academia Francesa de Letras. O Daniel Hopes, ele diz assim, esta frase mudou a história do mundo. Que frase? Pilatos, meu reino não é desse mundo. Por que, meus irmãos, essa frase mudou a história do mundo?
Essa frase foi dita lá por volta do ano 30 da era cristã. Mas quantos e quantos monges, eremitas, né, foram para os desertos, para os mosteiros, abandonaram esse mundo para viver simplesmente na oração, na penitência, né, nessa vida para Deus. Por quê? Meu reino não é desse mundo. São homens e mulheres que inundaram, por exemplo, o deserto do Egito, a ponto do demônio reclamar para Santo Antão, né, que os monges estavam ocupando o terreno que era dele. Né? O Santo Atanásio, que também foi monge lá de Alexandria, escreveu a vida de Santo Antão, e Santo Atanásio conta que o demônio um dia falou para Santo Antão: poxa, vocês estão invadindo aqui o meu terreno. Tal era a quantidade de monges, de eremitas, de anacoretas, né, que foram para os desertos viver só uma vida em Deus. Por quê? Porque meu reino não é desse mundo. Meus irmãos, todos aqueles que optam por uma vida de Deus, um celibato, porque o meu reino não é desse mundo. Por isso eu abro mão de um casamento, eu abro mão de ter filho, eu abro mão de ter uma esposa, porque o meu reino não é desse mundo. Os mártires, meus irmãos, quantos mártires! O mundo inteiro, o chão do mundo inteiro está coberto do sangue dos mártires. Porque em todos os lugares onde a semente do Evangelho foi lançada, você sabe disso, ela tem que ser regada com o sangue dos mártires. Isso foi logo em Jerusalém, depois foi em Roma, depois pelo mundo inteiro. Nós vimos agora aí uma coisa impressionante, filmada, feito vídeo, né? Lá no Oriente, aqueles, né, muçulmanos radicais xiitas, né, que pegavam os cristãos, colocavam lá uma roupa na cor de laranja e cortavam os pescoços daqueles, filmando com vídeo e gravando. Que coisa impressionante. E aqueles cristãos ali, hoje, dando testemunho de Cristo. É impressionante, eu ouvi um vídeo de um irmão, de 2 que foram mortos, né, pelo Estado Islâmico, daqueles lá com aquela roupa, aquele macacão laranja, né, e foi filmado, inclusive, no áudio. E o irmão que contava da morte dos 2, disse: nossos 2 irmãos morreram, mas nós não estamos desesperados, não. Nós estamos felizes, porque nós temos 2 mártires para Deus. E ele diz assim: e nós ficamos felizes daqueles assassinos terem filmado, inclusive em áudio, porque nós escutamos que a última palavra que os nossos irmãos disseram foi essa: Jesus. Jesus. Que coisa impressionante, meus irmãos. Meu reino não é desse mundo. Não sei se você já ouviu falar da Guerra dos Cristeiros no México. Em 1929, houve um governo ateu no México que queria acabar com a igreja, proibiu a missa, tomou as propriedades da igreja no México, aqui no século XX, 1929. Então formou-se uma resistência cristã chamada os cristeiros, por causa de Cristo, né? E que coisa impressionante, foram muitos mártires, porque as forças governamentais atacaram os cristeiros e mataram muitos. E houve um menino com 14 anos de idade, José Sánchez del Rio, que foi canonizado, agora aqui, recentemente, com 14 anos de idade. Esse menino se ofereceu ao general cristão que chefiava as forças cristãs nessa resistência contra o ateísmo que queria acabar com a igreja, né, no México. Esse menino se ofereceu para lutar no exército. E aconteceu uma coisa impressionante, numa batalha, o general que comandava a batalha perdeu o seu cavalo no meio da batalha, e o Sánchez del Rio, o garoto, desceu do cavalo dele, entregou o cavalo dele para o general e disse: o senhor não pode morrer, eu posso. E o menino foi preso. E o menino foi preso e o obrigaram a mudar de lado, a apostatar a fé. E ele não abriu mão. É uma história belíssima. Eu até publiquei um livro, né?
A Guerra dos Cristeiros, vale a pena você ler. Que coisa impressionante. Né? Ele escreveu para a mãe, contando: mãe, eu vou morrer, mas por amor a Jesus. E quando lhe deram um tiro, né, nas costas, ele deitado, tem até um filme sobre ele, o sangue correu no chão, ele com o dedinho, molhou o dedinho no sangue, escreveu na terra: viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Meus irmãos, de onde é que vem essa fé? Essa fé na eternidade, essa fé que faz a pessoa ser mais forte do que a morte. Aqueles milhares de mártires do Império Romano que enfrentavam leões, dessa frase: meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Não nos apeguemos às coisas desse mundo, meus irmãos. O meu reino não é desse mundo. Né? A liturgia nos ensina a caminhar entre as coisas que passam, abraçando somente as que não passam. Esta é a beleza da nossa fé. Meu reino, né, não é desse mundo. E outra coisa que eu queria colocar, né? Jesus fala para Pilatos: Pilatos, eu vim dar testemunho da verdade. Quando Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Jesus não fala nada. Jesus fica quieto. Por quê? Como se dissesse a Pilatos: sou eu, você está me vendo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele vai dizer para os apóstolos, né, lá na Santa Ceia. Né? Então, meus irmãos, outra coisa que Jesus disse, né, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Que coisa bonita. Jesus é um rei, mas o reino de Jesus não é um rei sentado numa cadeira de ouro, num trono de ouro, não. O rei Jesus é um rei pregado na cruz. Por isso eu coloquei esse crucifixo aqui do meu lado. Ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. E atraiu mesmo. Você lembra que lá no Calvário tinha 2 ladrões, um do lado esquerdo, o outro do lado direito? Né? Enquanto aqueles fariseus, doutores da lei, zombavam de Jesus: você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Né? E aquele mau ladrão, né, também xingava Jesus: desce daí, desce da cruz, salva a nós também, se você é o rei dos judeus. Mas que coisa interessante, o outro ladrão era ladrão, era culpado de várias coisas erradas, mas a fé iluminou o coração daquele homem. Que coisa impressionante. Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor chegar no teu reino. Lembra-te de mim, Jesus. Que coisa impressionante, a fé que iluminou o coração daquele homem. A história o traz com o nome de São Dimas, né? Veja, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. O primeiro que ele atraiu foi esse bom ladrão. Depois você se lembra que o evangelista narra que aquele centurião que chefiou a crucificação de Jesus, aquele centurião romano, aquele oficial romano, quando o véu do templo se rasgou depois da morte de Cristo, aquele centurião disse: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E a igreja conta, meus irmãos, que aquele soldado que atravessou o lado de Jesus, longus quer dizer lança no latim, aí vem longuinhos, o São Longuinho. Sim, a tradição da igreja traz que esse soldado se converteu. E é interessante que eu notei que diante do altar da Basílica de São Pedro, o altar do Papa, existe uma imagem gigantesca de São Longuinho, com a espada na mão, com a lança na mão. A tradição da igreja trouxe isso, que aquele bom ladrão se converteu quando Jesus foi levantado. Aquele centurião se converteu quando Jesus foi levantado. Aquele soldado que atravessou o seu peito com a lança se converteu. E é aí, meus irmãos, que nós também temos que nos converter. Olhando para a cruz de Jesus, olhando para o sacrifício de Jesus, descobrindo nessa cruz o amor de Jesus por cada um de nós, o sangue que ele verteu para que nós não fôssemos parar no inferno, para nos arrancar das mãos do demônio. Né? Um texto muito bonito, meus irmãos, que
a gente não pode deixar de meditar hoje, né? É exatamente aquela carta que São Paulo fala aos Colossenses. Eu quero pegar um pedaço com você. A carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo mostra essa realeza de Cristo, né? Tá lá, a gente pode ver na carta aos Colossenses, logo aí no capítulo 1, começa no versículo 13, São Paulo começa dizendo assim: ele nos arrancou do poder das trevas. Ele quem? O Pai. O Pai nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino do seu Filho, muito amado, no qual temos redenção e a remissão dos nossos pecados. O Pai nos arrancou do mundo das trevas, da mão do demônio, pela morte do seu Filho. Amor só se paga com amor, dizia São João da Cruz, meus irmãos. É isso que nós temos que pagar com amor. Tudo que nós fizermos por Deus nesse mundo vai ser pouco, pelo tanto que Ele fez por nós. E São Paulo fala então dessa eminência de Cristo. Aqui na carta aos Colossenses, capítulo 1, a gente vê aí o reinado de Cristo, né? Ele fala assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele tem um primado. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades e poderes. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça da igreja, é o rei, né? Ele é o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Daí São Paulo mostra essa realeza de Cristo também com muita ênfase na carta aí aos Colossenses, capítulo 1. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, né? E esse Senhor dos Senhores é o nosso pastor, é o nosso bom pastor. E eu queria completar essa nossa reflexão de hoje, meus irmãos, também falando uma coisa muito importante, né? Deus manda a gente buscar o reino em primeiro lugar. No Sermão da Montanha, né, Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E o reino de Deus é o reino da verdade, o reino da justiça, o reino do amor, o reino da santidade, o reino da liberdade, né? É o reino de Deus, o reino das virtudes. Buscar esse reino na nossa vida, na família, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, como comerciante, como fabricante, como empresário, qualquer que seja a nossa atividade, buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é lutar contra o pecado, é lutar contra as fraudes, é lutar contra tudo que a gente sabe que está errado. E eu gosto, né, de relembrar também que Jesus falou muito do reino de Deus, que é o reino que ele veio implantar, é o reino onde ele reina. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus reina, onde a vontade de Deus é feita, onde os mandamentos de Deus são observados. Jesus disse, né, lá na Santa Ceia, disse para os apóstolos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Guardareis os meus mandamentos. Então, e Jesus ensina a gente a pedir no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Pedir que venha a nós o vosso reino quer dizer que a terra seja igual ao céu. Que a santidade que há no céu haja aqui na terra. Venha a nós o vosso reino. E Jesus, meus irmãos, mostrou os mistérios desse reino. Sabe, eu contei mais de 20 parábolas no Evangelho que Jesus usa para explicar para nós o reino de Deus. Só no capítulo 13 de São Mateus, ele coloca 7 parábolas para explicar o reino de Deus. É interessante a gente entender esse reino de Deus, porque ele é o rei de um reino. Esse reino também, meus irmãos, tem uma rainha.
não se pode esquecer da rainha. Né? Lá na ladainha lauretana dela, da Virgem Maria, nós rezamos: Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha, né, da família, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Maria é a rainha. Isso não é uma coisa assim poética, não. Todo reino tem o rei e tem a rainha. Quando um rei, por exemplo, morria, hoje já não temos tantos reis, mas na Idade Média, por exemplo, todas as nações tinham reis. Quando o rei morria e o sucessor ainda era menor de idade, quem é que assumiu o comando do reinado? A rainha. Sim, senhor. Tivemos a rainha, né, Médici, tivemos a rainha Vitória, tivemos tantas e tantas rainhas. O reino de Deus também tem uma rainha. Quando você vê a imagem de Nossa Senhora com um cetro na mão, o cetro é o símbolo do rei, do reinado. Nossa Senhora Auxiliadora, por exemplo, aparece com um cetro na mão. Poder. A igreja nos ensina que abaixo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todo o poder foi dado à Virgem Maria. No céu, na terra e nos infernos. Não podemos esquecer isso, porque ela é mãe do rei. Ora, a mãe do rei, o que é? Rainha. É óbvio. Esse rei que você está vendo aí na sua frente, homem e Deus, foi gerado no seio dela. Então, ela é mãe do rei. Nós dizemos na segunda parte da Ave Maria, Santa Maria, mãe de Deus, Theotokos, como diziam os gregos, Theotokos, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, sabe, meus irmãos, para nós vivermos nesse reino, nós entrarmos nesse reino, entramos como criança, né? Porque Jesus diz assim, para entrar no reino de Deus tem que ser criança. Porque o reino de Deus tem uma porta estreita. Ele diz, entra pela porta estreita. Não vai pela porta larga, não, que a porta larga é a porta do mal, a porta do pecado. Entra pela porta estreita. Mas ele, para passar numa porta estreita, tem que ser criança. Né? A criança passa em qualquer buraquinho, não é verdade? E o que é ser criança? É ser humilde. Não é isso que Jesus diz lá, quando ele fala nas bem-aventuranças? Qual é a primeira bem-aventurança? Daquelas 8 que estão lá no capítulo 5 de São Mateus. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus podia ter dito, bem-aventuradas as crianças, bem-aventurados aqueles que são como as crianças, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quer mostrar como criança? É a humildade da criança, o desprendimento da criança. A criança não é apegada nela. Uma criança, ela não discrimina outra criança. Ela não pergunta se a outra criança é pobre, se é rica, se é branca, se é negra, se é amarela. Ela vai brincar. Ela vai brincar. É impressionante. A pureza da criança. Não tem preconceito. A humildade dela, né? É impressionante. Né? A beleza da criança. Jesus diz, né? Quem não se tornar como uma criança não entra no reino dos céus. A criança, ela se abandona na mão do pai. Ela está com medo, o que ela faz? Ela corre para o colo do pai, corre para o colo da mãe. Aquele que é humilde, quem é humilde? Aqui, criança, é o hebraico que chamava de anavim. Anavim é aquele que se curva diante de Deus. Ele sabe que sem Deus ele não é nada. Aquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Somos servos inúteis sem Deus. É o anavim. Né? Então ele diz, aquele que se curva diante de Deus. É a criança. Então, meus irmãos, entrar nesse reino de Jesus é isso. É abandonar-se nas mãos de Deus. É você não ficar bravo com as coisas que saem erradas. É você não ofender com as pessoas que te cutucam, que te machucam, que te diz uma palavra que você não gostou. Né? É não ficar preocupado com as coisas do mundo, com a beleza excessiva do seu corpo.
a beleza da sua roupa. Porque a vizinha fez assim a sua casa, você tem que fazer a sua também. Porque o outro comprou um carro assim, eu tenho que comprar também. Ah, porque não sei o que, usou botox, não sei o que, eu tenho que usar. Não, para com isso. Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, nós nos sobrecarregamos de um peso que nós não conseguimos carregar. Qual é essa sobrecarga que nós pomos em cima de nós e que nós não conseguimos carregar? Sabe, são as nossas preocupações exageradas. Ah, porque todo mundo tem um telefone assim, eu tenho que ter também. Porque todo mundo tem um carro assim, eu tenho que ser também. Porque todo mundo comprou uma calça desse jeito, eu tenho que comprar também. Porque todo mundo faz isso, faz aquilo. O que é isso? E aí a gente vai pondo uma sobrecarga em cima dos ombros. Jesus diz, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Deixa eu tirar do seu ombro todas essas preocupações vãs, coisas que não dão felicidade para você. Você fica se matando para buscar uma porção de coisas que você não precisa para ser feliz. O carro do último tipo, a roupa do último tipo, não sei o que do último tipo. Porque todo mundo faz, porque a mídia mostra, porque a propaganda ensina. E você fica aí. Não. Vamos viver a humildade, a simplicidade. Ser rico, meus irmãos, não é ter muito. Ser rico é precisar de pouco. Ser rico não é você ter muito. Ser rico é você precisar de pouco, você se contentar com pouca coisa, você viver com pouco. Quanto mais roupa você tem no seu guarda-roupa, mais escravo você fica. Tem mulher que tem tanta roupa que não sabe nem a roupa que escolher. Aquele que tem duas só, ele não tem dúvida, um dia um, outro dia outro. Aquele que tem 500 pares de sapato, ele não sabe qual é o sapato que ele vai pôr. Aquele que só tem dois, um dia um, outro dia outro. Ser rico não é ter muito, é precisar de pouco. E aí você é livre. Isso torna a gente livre. Por que livre? Porque eu tiro essa sobrecarga dos meus ombros. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ouçam de mim, ouçam a minha doutrina, Jesus fala. Ouçam a minha doutrina, bem-aventurado o pobre de coração, o humilde, o simples, o desapegado, porque dele é o reino de Deus. É ele que vai encontrar meu reino já aqui nesse mundo. Sabe, meus irmãos, essa é a grande mensagem que o Senhor deixa para nós hoje. Me siga como rei. Siga meu evangelho. Siga minhas bem-aventuranças. Deixe esse mundo para trás. Esse mundo que, como diz São João, jaz no maligno. Esse mundo quer infernizar sua cabeça. Esse mundo quer tirar sua paz. Fazendo você, né, correr atrás de todas essas exigências que não são fundamentais para a nossa vida. Muitas vezes, no fundo, é um orgulho escondido, é uma vaidade escondida, é uma arrogância escondida que faz a gente querer correr atrás de uma porção de coisas para ser melhor do que os outros. Aí a gente fica cultivando uma autoimagem, e essa autoimagem fica sendo para nós assim como uma verdadeira escravidão. Ah, não! Pelo amor de Deus! Vamos nos esvaziar dessas tranqueiras todas, não é? E eu queria só encerrar a nossa conversa agora falando um pouquinho dessas parábolas que Jesus conta sobre o reino de Deus. No capítulo 13 de São Mateus, ele fala da parábola do semeador. Compara o reino de Deus ao semeador que vai lançando a semente, né? Você conhece muito bem essa parábola. A primeira semente caiu na beirada do caminho, as aves dos céus comeram. Jesus fala que é o demônio que tira a palavra do coração da pessoa. Não tem terra boa, é uma terra dura, uma terra seca. A palavra de Deus bate e não entra na cabeça, sai, porque ele não está preocupado com Deus.
Ele não está preocupado com Deus. Ele está preocupado com dinheiro, com outras coisas, com prazer. Depois ele fala que a segunda semente, caiu numa terra, no meio das pedras, brotou. Mas como era pouca terra, veio o sol, secou, morreu. Aqueles que, né, não têm profundidade religiosa nenhuma, é aquela vida tíbia, né? Aquele católico, né, mal católico. Depois uma semente caiu numa terra boa, mas no meio dos espinhos. Os espinheiros sufocaram. Jesus fala que a preocupação do mundo com o dinheiro, com a fama, a pessoa abraçou o evangelho, fez um encontro, gostou, saiu vibrando, a planta cresceu. Mas de repente vem as preocupações da vida, né? A corrida está do dinheiro, da fama, do poder, da glória. Mata a semente, mata a planta. Depois ele fala que a outra semente caiu numa terra boa. Aí sim, onde não tinha espinho, onde não tinha pedra. Então, cada um deu muito, muito fruto. Jesus compara o reino de Deus a isso aí. Depois compara o reino de Deus com o joio e o trigo. O bom trigo que o fazendeiro lançou, mas veio o bandido durante a noite, o inimigo, e semeou o joio. E o joio é parecidíssimo com o trigo, ele rouba a energia do trigo na terra, e o joio não dá nada, e o trigo dá. Né? O reino de Deus é assim. Jesus lança a semente, mas vem o demônio, lança o erro, a heresia. E Jesus fala, deixa crescer. Lá no fim do mundo eu vou arrancar essa heresia toda, esses falsos profetas, esses falsos doutores, essas falsas religiões, eu vou arrancar todas, vou jogar tudo no fogo, aí depois se escolhe o joio e leva para o celeiro. Depois ele fala do reino de Deus como uma sementinha de mostarda, a força do reino de Deus, a menor da sementinha, mas quando plantada dá um arbusto tão grande que as aves do céu vêm fazer ali o ninho. É a força do reino de Deus. Né? Ninguém segura esse reino. Ele compara também com o fermento, aquele punhadinho que a mulher coloca na massa lá de trigo e leveda toda a massa. É a força, né? A força a semente, né? É o poder ali que ela tem, né? E o fermento, a força de levedar, de espalhar para todo mundo. Depois ele compara também com um tesouro escondido e aquela pérola que o comerciante comprou, né? Vendeu tudo, comprou aquele terreno porque ali tinha um tesouro. E o comprador de pérolas vendeu todas as pérolas que ele tinha e comprou aquela pérola preciosíssima que ele encontrou. É o reino de Deus. Então Jesus está dizendo o quê? Vale a pena trocar tudo pelo reino de Deus. Ou seja, aquilo que ele disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Acredita nisso. Busca o reino de Deus, busca a verdade, a justiça, o amor, a santidade, e não vai te faltar nada. Deus não é mentiroso. Deus não é farsante. Não. Deus é Pai. Depois ele compara com uma rede, que o pescador lança a rede, e na rede vem todo tipo de peixe, vem peixe bom, vem peixe ruim. Aí os pescadores sentam na praia, separam os peixes ruins, jogam fora os peixes ruins, os peixes bons então colocam nas vasilhas e levam para casa. Ele quer dizer o quê? Na igreja, essa rede é a rede da igreja. Na igreja, meus irmãos, tem gente boa, mas tem gente ruim. Jesus disse, deixa. Uma hora Deus vai separar os maus e vai trazer os bons para cá. Né? Então, essas parábolas todas, é claro, uma reflexão dessa muito rápida, não dá para a gente colocar tudo, mas mostra o reino de Deus. E olha, tem muito mais parábolas ainda. Eu não vou nem comentar aqui, porque já são 9 horas, eu já quero encerrar nossa conversa, mas Jesus contou a parábola das 10 virgens, para mostrar para a gente a importância da vigilância. Falou da parábola dos talentos, a importância de não enterrar os talentos, os dons que nós recebemos de Deus, frutificar para o reino de Deus. Ele falou daquela semente que cresce na terra pela própria força dela, né?
A semente está lá em Marcos 4. Ele falou daqueles trabalhadores da vinha, comparou o reino de Deus com aquele, né, dono da vinha que vai buscar trabalhadores às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, até às 5 da tarde, porque não podia perder a sua vinha. As uvas estavam na hora de ser colhidas, não iam se estragar. Ele compara com o reino de Deus, onde as almas precisam ser salvas. As almas não podem se perder. Precisamos de trabalhadores. Peça ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Né? Depois também a gente vê aquele rei que ajusta a conta com o seu servo. Né? Tem muitas parábolas, né? Que Jesus conta para mostrar a nós o reino de Deus. Veja, meus irmãos, que beleza essa festa de Cristo Rei. Nós podíamos ficar aqui ainda muito mais tempo ainda meditando e conversando. Mas amanhã você vai à missa e você vai escutar mais coisas bonitas, né, que você vai ver nas leituras e vai ver na homilia também do Padre. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda que o Sagrado Coração de Jesus que está aqui na nossa frente, Senhor, que o Senhor, né, pelo teu Sagrado Coração, que simboliza o seu amor, a sua paciência conosco, a sua bondade conosco, o Senhor toque o nosso coração. O Senhor convença o nosso coração a te seguir, buscar contigo o reino, Senhor, né? E deixar que todas as coisas venham na nossa vida por acréscimo. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos nesta noite a buscar o teu reino. Com a intercessão da rainha, com a intercessão de Nossa Senhora, aquela que consegue tudo diante do Senhor, nós te pedimos, ó Mãe, conduza-nos ao reino do teu Filho. É nesse reino que nós queremos viver. É nesse reino que nós queremos morrer. É nesse reino que nós queremos ter toda a nossa eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite a você que me acompanhou. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A partir da semana que vem, vamos continuar com essas lives, já entrando na semana do Advento, podemos conversar também sobre essa realidade. Um grande abraço.